vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Há muito tempo vocês têm pedido pra eu fazer alguns vídeos falando sobre meus livros, né? Eu tenho que fazer ainda, tô devendo pra vocês um tour pelas minhas estantes, né, de livros. Mas hoje eu decidi fazer um vídeo sobre alguns dos livros que mudaram a minha vida. Eu pensei em fazer um vídeo com os 10 livros que mudaram a minha vida, mas aí ia ficar longo demais. Então eu separei 5 desses livros. Óbvio que tem muito mais, gente. Mas pra fazer esse vídeo eu decidi mostrar pra vocês 5 livros que mudaram a minha vida. Então esse vai ser o assunto desse vídeo. Então vou trazer muitas recomendações pra vocês. Alguns vocês devem até mesmo conhecer. Vou começar pelo livro que até hoje, né, mesmo já tendo lido muitos livros, até hoje eu considero que é o meu livro favorito de todos os tempos, que é A Menina que Roubava Livros. É um livro bem famoso, inclusive. Tem o filme, mas eu não gosto do filme, gente. O filme não é bom. Eu gosto do livro e o livro é absolutamente maravilhoso. Na verdade, esse escritor, o Marcus Zusak, é o meu autor favorito. Ele tem vários livros, eu já li todos os livros dele que foram publicados aqui no Brasil. Os livros dele são maravilhosos e o que eu mais gosto nesse livro é que ele mistura prosa e poesia, sabe? Ele mistura prosa, que é o texto corrido mesmo, com poesia. Então é uma escrita tão linda, é um texto tão sensível. E a história desse livro é muito louca, porque é a história da Liesl Meminger, que é uma menina que ela mora na Alemanha na época da Segunda Guerra, e a família dela tá escondendo um judeu no porão. Então assim, gente, é maravilhoso. Chega um ponto que tem até os desenhos no livro, que esse homem, o judeu, ele começa a escrever um livro pra ela, começa a contar histórias. Então assim, nossa, gente, é maravilhoso. Eu não tenho nem palavras pra descrever esse livro. É um livro que realmente me inspira muito. É um livro que você pensa sobre tolerância, você pensa sobre compaixão, você pensa sobre o que é ser humano, né? Aquela coisa toda. Agora, inclusive, tô pensando, eu deveria fazer uma lista de livros históricos, né, que me mudaram como historiadora, porque desde que eu entrei na faculdade eu li vários livros que mudaram totalmente o que eu acho sobre o mundo, sobre a vida e etc. E eu até esqueci de falar pra vocês, pessoal, um dos livros que assim, meio que mudou a minha vida porque faz parte dela, é o meu livro, né, Redação Infalível, que foi o livro que eu escrevi. Foi realmente uma jornada, né, levei quase 2 anos pra escrever esse livro, foi uma tour, e esse livro, ele foi fruto de muita luta mesmo, foi fruto de muito trabalho. Então ele é um livro que até hoje, ele sempre, assim, não caiu a ficha ainda, sabe? Então é um livro sobre redação, dicas de estudo, enfim, gente, eu vou deixar o link na descrição, aproveitando pra fazer aquele merchan de mim mesmo. Então, quem tiver interesse, os links vão estar na descrição. Outro livro que mudou a minha vida, pessoal, já que a gente tá falando de história e tudo mais, é esse livro que se chama Cleópatra e Sua Víbora. É um livro todo ilustrado, muito lindo, que conta a história da vida da Cleópatra. Na verdade, essa série é uma série da Companhia das Letras que se chama Mortos de Fama, que conta a história de vários personagens. Então, eu tenho dessa série, eu tenho uns 10 livros. Eu tenho do Shakespeare, do Albert Einstein, da Joana d'Arc, enfim, é uma série que eles contam em cada livro a história de um grande personagem histórico todo ilustrado. E o motivo pelo qual esse livro especificamente mudou a minha vida, porque esse livro foi um dos primeiros livros de história que eu li ele quando eu tinha 9 anos, 9 ou 10 anos, e eu me apaixonei por esse livro. Eu lembro que ele estava na biblioteca da escola que eu estudava, eu li várias e várias vezes, porque eu amava, e aí eu comecei a ler os outros, enfim. Esse livro mudou a minha vida porque foi um dos livros que despertou o meu amor pela história desde que eu era criança. Outro livro que mudou a minha vida, mas assim, não é um livro que eu recomendo tanto, porque é um livro que hoje, vendo com outros olhos, eu tenho críticas muito severas. É esse livro, que é um livro do Bukowski, do Charles Bukowski, que se chama Misto Quente. Qual que é a tour desse livro, gente? Esse livro, ele estava presente na minha vida num momento muito caótico, um momento muito difícil que eu passei, que foi um momento entre o meu 2º e o 3º ano, quando eu tava de férias. Minha família descobriu que eu tava levando a sério essa tour de fazer faculdade de história, e aí começou toda uma jornada, tive depressão, enfim, foi um momento muito difícil de aceitação mesmo, porque não tive, né? E esse livro, gente, é um livro que, assim, muitas pessoas inclusive consideram que é uma autobiografia, que o Bukowski fala da própria vida dele, desde a infância dele até ele ficar velho, e acontecem muitas coisas trágicas na vida dele, gente, um tanto de coisa, mas ao mesmo tempo ele também é todo errado. E uma
coisa que acontece que ficou muito marcada comigo foi que ele escrevia poemas, ele escrevia contos, e um dia os pais dele encontraram os contos, encontraram a máquina de escrever, viram aquilo tudo, acharam revoltante, jogaram tudo pela janela, jogaram a máquina de escrever e expulsaram ele de casa. E anos depois uma coisa muito semelhante aconteceu comigo. Então assim, esse livro ele foi muito importante pra eu ver que às vezes, pra gente ser quem a gente é, a gente precisa contrariar os outros e a gente precisa brigar, sabe? Então depois que eu li esse livro eu fiquei muito inspirada a ter que brigar por eu mesma e pelas minhas escolhas, e isso foi muito importante pra eu conseguir ter força de fazer o que eu fiz meses depois, que foi assumir pros meus pais que não tinha nada que eles pudessem fazer, eu ia fazer faculdade de história e aquela coisa toda. Então é a história desse menino que se sente abandonado por Deus mesmo e tá passando muito perrengue, mas ao mesmo tempo hoje é um livro que eu não gosto, porque é um livro muito literatura suja, sabe? O Bukowski, ele é um autor que eu tenho as minhas... Eu já li vários livros dele, vários, e eu tenho as minhas ressalvas, porque é um autor que romantiza alcoolismo, é um autor que romantiza drogas, é um ator muito pervertido, né, que objetifica as mulheres e tudo mais, e nesse próprio livro tem muitos casos assim que eu sou muito contrária, mas no momento de vida que eu estava vivendo, esse livro foi muito importante pra mim, então por isso que eu considero que esse livro mudou a minha vida. Ele me deu força pra fazer coisas que eu precisei fazer quando eu li. E inclusive eu lembro que na época minha mãe quase me bateu porque eu tava lendo esse livro, literalmente ela achou um absurdo, né, porque igual eu mencionei, literatura suja, mas foi muito importante pra mim. Outro livro, gente, que foi muito... foi um livro que abriu os meus olhos e que por isso eu considero que ele mudou a minha vida. É um livro que nem é um livro famoso, eu lembro que eu ganhei ele de presente de uma prima, que se chama Corações Feridos. É de uma autora que se chama Louisa Reid. Esse livro, gente, eu li esse livro inteiro em um único dia. E foi um livro que até hoje, só de olhar pra capa desse livro, eu sinto arrepios, sabe? É um livro muito tenso, e é um livro que pra mim foi educativo. Porque que acontece, gente? Qual que é a história desse livro? São duas irmãs gêmeas que ao mesmo tempo elas são irmãs, né? Só que elas são totalmente diferentes, totalmente. E o que acontece? O pai delas é um fanático religioso que tranca elas em casa. É um livro sobre abuso, é um livro sobre crueldade humana, é um livro sobre amarra, sabe? Porque realmente é uma relação totalmente abusiva que o pai delas tem, que não deixa elas sair de casa, que prende elas, literalmente, tipo assim, castigos, tranca elas em quartos escuros. É um livro realmente sobre uma relação de violência que o pai delas tem com elas. Quando eu li esse livro, eu não sabia, eu era nova, né? Na época eu não sabia que esse tipo de coisa existia no mundo real, sabe? E quando eu li, eu pensei, gente, quantas pessoas podem estar vivendo uma situação de violência como a do livro e a gente não tem nem ideia. Mas basicamente, pessoal, o livro ele trata a história dessas duas irmãs, porque por meio de uma luta, de uma treta lá, elas conseguem negociar com o pai delas e elas conseguem ir pra escola. E aí o negócio começa a ficar totalmente louco, porque elas tentam pedir ajuda, e a outra irmã, a irmã que não é a narradora do texto, que ela se torna popular, ela faz amigos e tudo mais, só que aí as coisas vão dar muito, muito errado justamente por causa dessa relação de violência. Eu não vou falar muito porque senão vai ser spoiler, mas é um livro que quem narra é uma das gêmeas, e é um livro que você entra nos sentimentos dela, que você sente a angústia que ela tá sentindo, que você sente o medo que ela tá sentindo. Por isso que eu li esse livro em um dia, porque você fica nervoso, sabe? Eu ficava suando de nervoso, pensando, será que o pai delas vai descobrir? Será que o pai delas vai encontrar? Será que o pai delas vai matá-las? Né? Porque é uma relação de abuso, de violência, e é um livro que te deixa angustiada, e é uma leitura tão necessária, mas tão necessária, porque assim... Sei lá, eu pelo menos quando eu li, eu não sabia que existia esse tipo de coisa no mundo. Foi um livro que realmente mudou muito a minha visão sobre as coisas. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler. E pra finalizar, esse vídeo nem vai durar tanto tempo, né, gente? Tô contrariando. Mas se vocês quiserem, pessoal, deixem aqui nos comentários se vocês querem a parte 2, com mais livros que mudaram a minha vida, viu, gente? Porque tem vários outros livros que eu tô deixando de mencionar nesse vídeo. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo só sobre leituras feministas, sobre o mundo das mulheres e tudo mais. Porque esse último livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro muito recente que eu comprei e que mudou muito a minha perspectiva de vida sobre as coisas, juntamente com outros livros que eu andei lendo sobre a história da mulher, sabe? A história das mulheres e tudo mais. Esse livro é um livro da Liv Stromquist, não sei pronunciar o nome dela, que se chama A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. O livro é muito lindo, gente, ele é todo ilustrado, ele é muito rápido de
de ler justamente por conta disso. Esse livro ele vai contar a história de como o corpo feminino foi visto ao longo dos séculos, sobre como que, principalmente a própria genitália feminina, como que ocorreu esse processo de desigualdade de gênero, como que as mulheres foram subjugadas, como que foi visto. Gente, é um livro transformador, principalmente se você for mulher, mas homens também, recomendo que leiam pra aprender mais sobre o mundo e pra se tornarem pessoas melhores, né, porque o machismo ele tá intrincado na nossa sociedade. Mas principalmente, meninas, é um livro muito libertador, porque várias coisas que a gente tem como definido na nossa vida, que a gente acha que sempre foi assim, na verdade são construções sociais. Então esse livro explica, por exemplo, que na época das cavernas, quando os homens, isso eu tô falando de tipo 30 mil anos atrás, as pessoas não sabiam que, por exemplo, os homens tinham parte na reprodução. Eles achavam que as mulheres, simplesmente, que as mulheres eram mágicas, porque as mulheres do nada ficavam grávidas e davam leite, davam vida. Então, como que primeiro se achava que a mulher era mágica, que a mulher era poderosa, e com o tempo foi passando, né, a mulher foi subjugada. Explica por que coisas como menstruação, sexualidade são tabus, por que não deveria ser, né, como que isso mudou. Tipo, na Grécia Antiga, sexo era considerado uma bênção dos deuses, e a religião, né, ela trouxe essa ideia de que sexo é pecado. Então explica absolutamente tudo, de uma forma muito didática, de uma forma muito interessante. É um livro muito empoderador, traz mitologia grega, várias histórias, contos de fada inclusive, traz coisas do Freud, né, do pai da psicanálise. Enfim, gente, é um livro muito completo, um livro que definitivamente mudou a minha vida, junto com vários outros livros que eu li. Então por isso que eu tô falando, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre leituras feministas, livros sobre a história da mulher, a vida das mulheres, porque foram realmente livros que foram muito bons pra mim, porque me fizeram bem, me libertaram de muita culpa que eu carregava, de coisas que eu nunca fiz, sabe? Me libertou de muitas coisas que eu achava que eu tinha que fazer só por ser mulher, me mostrou que o que é realmente ser mulher, sabe? Que realmente é um livro maravilhoso, maravilhoso. Então me faltam palavras pra recomendar esse livro, vão ficar passando imagens dele aí na tela. Então realmente é maravilhoso, gente. Acho que completamos, né? Esse vídeo, igual eu mencionei, foi mais rapidinho. Tô até orgulhosa de mim, gente, porque vocês sabem, né? Meus vídeos têm meia hora de duração. Então, gente, basicamente esse foi o vídeo. Esses foram 5 dos livros que mudaram a minha vida. Se vocês quiserem uma parte 2, uma parte 3, deixem aqui nos comentários, por favor, né? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, nunca fiz nada do tipo. E muito obrigada pra você que assistiu o vídeo até aqui. E lembrando que eu vou deixar o link pra quem quiser comprar o meu próprio livro na descrição, viu, gente? Ele geralmente tá em promoção na Amazon, no Submarino, enfim, vale muito a pena. Eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um pouco diferente das coisas que eu geralmente faço. Muito obrigada, pessoal, pela paciência. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, dê um like, dê um me piate e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.